Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Twinmotion 2020. Na aula de hoje veremos como editar os materiais existentes dentro da biblioteca e como criar novos materiais no Twinmotion. Eu sou David William, arquiteto e seu professor aqui na Corale. Então, sem mais delongas, vamos lá! Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é criar alguns objetos para poder editar o material, né? Podemos vir aqui em objetos, formas primitivas. Eu vou colocar aqui uma caixa de 1 metro e um cilindro de 1 metro para a gente poder ver as diferenças. Já vimos também que vindo aqui no seletor de materiais e selecionando qualquer uma das cores, nós habilitamos a paleta de edição, bem como a biblioteca aqui de materiais, né? Eu vou começar então com esse cilindro. Eu vou colocar uma textura de tijolo aqui dentro. Vou pegar essa primeira mesmo, Clean Brick 01, e vamos dar uma olhada aqui como que funciona o menu. Deixa eu já mudar esse sol, a posição dele um pouco, para poder ficar mais claro. Primeira opção nossa é a cor. Clicando aqui nesse balde de tinta, a gente pode alterar a cor da nossa textura aqui dentro do Twinmotion. Todos os objetos eles são editáveis nesse sentido. Em reflexão, a gente pode aumentar ou diminuir, né? Pode ver que aqui ele ficou mais reflexivo. Por padrão é 50%, então caso você pegue alguma textura externa e traga para dentro do Twinmotion, deixe em 50% para respeitar as configurações do fabricante. Aqui em escala a gente pode aumentar ou diminuir, né, como for melhor. No caso dessa escala que ela está escalonada como 1. Podemos vir aqui em mais também. Sempre que tiver esse mais aqui são menus adicionais, a gente já vai ver o desses dois, para poder rotacionar, né, a textura. E também podemos aqui esticar, alongar, né, a nossa textura. O padrão aqui é 1 também. Opa. E mover para poder fazer um mapeamento mais correto dessa textura, das quinas no lugar certo, os acabamentos, né? A gente poderia aqui usar um tab, por exemplo, para ajustar a altura só um pouquinho. E aí a gente teria o acabamento melhor desse tijolo, enfim. Vamos voltar aqui então em Clean Brick 1. Tempo, se ele vai estar ligado ou não, vai influenciar se ele vai ser afetado por neve, chuva e coisas do tipo. Aqui em parâmetros nós temos a opção de ativar ou não o relevo, né, que é o mapa de bump. Observe que ele está com essa textura aqui, dando uma leve profundidade aqui para o nosso objeto. A gente pode retirar, vindo aqui no slide, né, e deixar ele chapado ou com esse efeito. O brilho é o quão emissivo o material é. Então, se por exemplo esse tijolo emitisse luz ou não. No caso do tijolo ele não faz isso. Essa função Metalness é um tipo de mapeamento para metal. Então, quanto mais metálico o objeto for, ele tem que ficar próximo de 100%, e quanto menos metálico, próximo de 0, que é o caso aqui do nosso tijolo. Alguns objetos que você às vezes importa para dentro do Twinmotion, ele vem com a textura invertida, então é só usar a dupla face aqui que faria inversão, não é o caso dessa. E o raio-x, que é para poder fazer simulação, por exemplo, de encanamento, rede elétrica e coisas do tipo, né? A gente consegue ver ele por trás de alguns objetos. A gente pode escolher aqui o tempo de queda dele, né? O quão transparente que ele seria em determinada direção, a opacidade desse objeto, a cor dele. A gente tem uma série de configurações aqui dentro também desse recurso que dá para ser utilizado. O segundo que eu quero mostrar aqui para vocês é essa opção aqui, ó. Esse primeiro ícone normalmente ele vem com essas duas bolinhas ativadas, né? A gente pode deixar então como ele vem com padrão, substituir o material, e a gente pode mudar aqui também para aplicar o objeto. Vou mostrar a diferença dos dois. Eu estou aqui com essa textura selecionada com a opção de substituir o material. Então, se eu pegar essa textura e aplicar nesse cilindro, se eu por algum acaso vier aqui mudar para o tijolo branco, ele altera dos dois simultaneamente. Porém, se eu estiver utilizando a opção de aplicar ao objeto, quando eu vier aqui e mudar, ele vai mudar o do tijolo. Então ele serve para fazer isso, tá? Definir qual textura vai ser substituída
no caso de texturas iguais, né? Ele faz a substituição simultânea de todas as texturas ou apenas do objeto selecionado. Isso aqui é o UV, que é o mapeamento do objeto. A gente tem aqui 4 tipos de mapeamentos diferentes. No caso, cúbico, cilíndrico, esférico e o do objeto, né? No caso, quando a gente traz um objeto de um outro software, ele já vem mapeado, então a gente usaria esse do objeto. Mas se fosse o caso de uma inserção de um objeto novo, que fosse um cubo, que é o caso desse aqui, por exemplo, a gente teria um mapeamento próprio para ele, para o cilindro. O cilindro aqui ele não ficou distorcido também, porque o mapeamento desse material já é cilíndrico, então a gente não teria problema com essa textura. Então vai depender do tipo de objeto, de onde que a gente traz ele. Vamos ver também aqui agora para criar materiais novos dentro do Twinmotion. Eu vou colocar outra caixa aqui do lado, para a gente ver como que cria materiais novos dentro do Twinmotion. Vamos selecionar. Nós podemos vir aqui nesses 9 quadradinhos aqui, ó, e aqui nós temos a biblioteca de todos os materiais que já foi utilizado na nossa cena. A gente pode clicar aqui em mais para criar um novo e arrastar ele para cá para aplicar. Como o material já é branco, a gente não viu tanta diferença. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Deixa eu mudar você para um amarelo, só para vocês verem. Então aqui agora a gente altera ele, mudando a cor. Então esse aqui é um material default, pode ver que ele não tem reflexão, ele não tem relevo, não tem nada. É um material sem nenhum tipo de tratamento. Então, ao invés de nós irmos aqui na cor, vamos deixar branco mesmo, dá para deixar a cor mais clara possível. Vamos em mais, e aqui dentro nós temos algumas outras opções. Entre elas, a máscara de opacidade, quando a gente importar alguma textura que tenha o mapa alfa ativado. A luminosidade, que é pelo tom da textura, se ela vai ser mais clara ou mais escuro, não tem a ver com a questão dela emitir luz, é lá em brilho isso. O grunge, que é um efeito de sujeira, né, que usado corretamente dá um efeito bem bacana. E para importar uma textura nova, a gente viria aqui em textura, genérico, abrir, nós temos a opção de copiar a textura que está aqui dentro, colar ela, podemos atualizar caso tenha feito alguma manutenção na textura externa, ou limpar para tirar a textura que está aqui dentro no momento. Nós vamos em abrir, eu tenho aqui dentro já um atalho com minhas texturas da Quixel. Vamos pegar esse tijolo aqui. Então esses aqui são os mapas, né? Para quem já trabalha com renderização há algum tempo, sabe o que cada um deles significa. Nós temos aqui, por exemplo, para o nosso mapa de textura, né, de cor, normalmente se usa ou o albedo, ou o diffuse map, ou o color map. No nosso caso aqui a gente usaria o albedo, que é o padrão do Twinmotion. Então a gente dá 2 cliques. Uma textura em 4K, ela é um pouco pesada, então ela demora um pouco para carregar mesmo. Então aqui nós teríamos a aplicação então desse tijolo. Ele já está escalonado aqui de uma forma aparentemente correta, então a gente deixaria do jeito que está. A gente poderia colocar um pouco de grunge aqui para poder desgastar ele ou não, a gente não vai preocupar tanto com isso no momento. A luminosidade é para deixar a textura mais clara ou mais escura, o padrão também 50, deixa do jeito que está. Vamos vir aqui em novo material. Poderíamos adaptar também um mapa aqui de reflexão. A gente pode vir aqui em textura, abrir. Porém, observa que ele já volta para a página inicial onde ele fica instalado. Essa aqui é a página de instalação do Twinmotion. O que a gente pode fazer para poder economizar tempo neste processo? A gente pode vir aqui, vamos lá de novo nas nossas texturas, né? Perfis, que era essa. A gente clica aqui em cima e dá um Ctrl C, tá ok? O mapa do Twinmotion aqui de reflexão é esse Roughness, né? Que seria rugosidade. E a gente pode pôr em 50% para dar o efeito que a gente quer. Depois a escala a gente não vai mexer, tempo também não. E aqui em relevo nós podemos vir aqui também no mapeamento, né? Abrir. E agora a gente vai clicar aqui em cima e dar o Ctrl V para aquele endereço que a gente tinha e dar um Enter. Então porque a gente já vai direto para a nossa pasta. Isso aqui poupa um tempo enorme para a gente. E o mapa é esse normal map aqui. E o relevo nós vamos pôr ele em 100% para ele dar esse acabamento de desgaste. E assim a gente teria então uma textura
configurada dentro do Twinmotion, com todos os efeitos de sombras, os efeitos de relevo necessário para esse material. Claro que cada relevo, cada densidade deste relevo vai depender do mapeamento que você colocar. Se o mapeamento ele tiver um relevo mais suave, como o caso desse aqui, ele não tem tanta marcação nessas junções, isso aqui é como se fosse um concreto, né? Ele fica mais suave. Se ele tiver uma marcação mais forte, ele vai ficar também mais forte. Então acho que por hora é isso. Nós vimos tudo que diz respeito à edição e manipulação de materiais dentro do Twinmotion. Eu aguardo vocês então para a próxima aula. Obrigado por assistir até aqui e até mais. Tchau, tchau.